Aos 38 anos, ele finalmente resolveu falar. Depois de tanto tempo calado, o ex-marido de Shakira quebrou o silêncio e revelou uma verdade que ninguém esperava. É uma história impactante, é uma história triste, e é uma história que precisa ser contada. Se você quer saber o que ele disse, se você quer entender o que realmente aconteceu, então fique com a gente. Inscreva-se no canal agora e ative o sino de notificações para não perder este vídeo crucial. Vamos descobrir juntos. Barcelona parecia diferente naquele verão de 2010. O calor tomava conta das ruas, turistas enchiam os cafés próximos ao Camp Nou, e o futebol dominava as conversas por toda a cidade. Gerard Piqué vivia o melhor momento da carreira. Aos 23 anos, era visto como um dos maiores defensores do mundo. Alto, confiante e respeitado dentro do Barcelona e da seleção espanhola, ele acreditava que já tinha experimentado quase tudo o que a fama podia oferecer. Mas bastaram alguns minutos ao lado de Shakira para aquela certeza desaparecer completamente. O encontro aconteceu durante as gravações do videoclipe de Vaca Vaca, música escolhida como tema oficial da Copa do Mundo da África do Sul. O estádio estava cheio de profissionais correndo de um lado para o outro. Câmeras, luzes, dançarinos e músicos criavam uma energia difícil de explicar. Mesmo acostumado com multidões, Piqué sentiu algo diferente quando viu Shakira chegando ao gramado. Ela apareceu sorrindo, usando roupas coloridas e falando com todos ao redor. O sotaque colombiano chamava atenção imediatamente. Havia alegria em cada gesto dela. Piqué, com seu jeito catalão mais reservado, observava tudo em silêncio no começo. Ainda assim, a conexão surgiu rapidamente. Durante os intervalos das gravações, eles começaram a conversar sobre assuntos simples. Falaram da infância das famílias, das dificuldades da fama e dos sonhos que ainda tinham. Shakira contou histórias de Barranquilha, da relação forte com os pais e da paixão pela música desde pequena. Piqué falou sobre sua infância em Barcelona, os treinos ainda menino e a pressão de vestir a camisa do clube mais famoso da cidade. A conversa parecia leve, mas havia profundidade nas palavras dela. Piqué percebeu que Shakira não era apenas uma estrela internacional. Ela demonstrava inteligência, disciplina e um coração enorme. Tratava cada pessoa da equipe com respeito verdadeiro. Perguntava nomes, ouvia respostas com atenção e fazia todos se sentirem importantes. A dança de Vaca Vaca virou uma desculpa perfeita para passarem mais tempo juntos. Entre uma gravação e outra, os dois riam dos passos errados e trocavam brincadeiras discretas. Algumas pessoas da equipe começaram a perceber a química natural entre eles. Não parecia algo forçado para as câmeras. Existia sinceridade nos olhares e curiosidade em cada nova conversa. Naquele período, Piqué estava acostumado a viver rodeado por jornalistas, torcedores e companheiros de equipe. Mesmo assim, sentia paz quando falava com Shakira. Ela parecia enxergar além do jogador famoso. Via o homem por trás dos troféus e das entrevistas. O dia terminou tarde, mas nenhum dos dois parecia com vontade de ir embora. Enquanto as luzes do estádio se apagavam lentamente, eles continuaram caminhando pelo gramado vazio, falando sobre música, futebol e planos para o futuro. Sem perceber, aquele encontro mudaria completamente a vida dos dois, abrindo espaço para uma história que ainda estava apenas começando. Depois daquele encontro no Camp Nou, a aproximação entre Shakira e Piqué aconteceu de forma natural. As mensagens ficaram mais frequentes, os encontros começaram a ocupar os poucos espaços livres das agendas e, sem perceberem, os dois passaram a dividir a vida entre viagens, treinos, gravações e momentos simples longe das câmeras. Barcelona acabou se tornando o centro daquele novo mundo construído por eles. Nos primeiros anos, tudo parecia intenso e leve ao mesmo tempo. Enquanto Piqué seguia firme como um dos pilares da defesa do Barcelona, Shakira equilibrava a carreira internacional com a vontade de criar uma família sólida. A casa escolhida pelo casal tinha vista para o mar Mediterrâneo, grandes janelas e espaços abertos onde o sol entrava durante quase todo o dia. Ali, entre músicas, bolas de futebol espalhadas e brinquedos pelo chão, eles começaram a construir um lar multicultural. Em janeiro de 2013 nasceu Milan. A chegada do primeiro filho mudou completamente a rotina dos dois. Shakira passou a organizar compromissos pensando no tempo que queria passar ao lado do menino. Mesmo sendo uma das artistas mais famosas do planeta, fazia questão de participar dos detalhes simples da maternidade. Gostava de cantar para Milan antes de dormir, misturando espanhol, inglês e algumas palavras em catalão que aprendia aos poucos com Piqué. 2 anos depois, em 2015, a família cresceu novamente com a chegada de Sasha. A casa ficou ainda mais barulhenta e cheia de vida.
Os irmãos cresciam ouvindo diferentes idiomas ao mesmo tempo. Em alguns momentos misturavam palavras em espanhol e catalão na mesma frase, arrancando risadas dos pais durante o jantar. Mesmo com a rotina intensa, Shakira tentava criar equilíbrio entre a carreira e a maternidade. Dentro da casa, montou um pequeno estúdio para continuar gravando músicas sem precisar passar tanto tempo longe das crianças. Muitas vezes participava de videochamadas com produtores internacionais enquanto Milan e Sasha brincavam perto dela. Piqué gostava daquela energia familiar. Depois dos jogos no Camp Nou, era comum encontrar Shakira nas arquibancadas segurando os meninos no colo ou caminhando pelo gramado após as partidas. A presença dela parecia trazer calma ao jogador em meio à pressão constante do futebol europeu. Nos fins de semana livres, o casal tentava escapar da rotina pública. Faziam piqueniques na praia de Casteldefels, caminhavam perto do mar e aproveitavam momentos simples sem maquiagem, sem uniforme e sem entrevistas. Eram nesses instantes que conseguiam sentir uma vida mais próxima da normalidade. Para quem observava de fora, tudo parecia um conto de fadas moderno. Uma estrela da música latina e um dos maiores jogadores do mundo construindo uma família cercada por sucesso, viagens e reconhecimento internacional. Mas dentro daquela casa existia também esforço diário para manter tudo funcionando. As agendas continuavam apertadas. Shakira cruzava países para apresentações importantes enquanto Piqué enfrentava temporadas cada vez mais exigentes no futebol. Ainda assim, os dois tentavam proteger os momentos em família como algo sagrado. À noite, quando as crianças finalmente dormiam, muitas vezes eles se sentavam juntos na varanda olhando o mar silencioso de Barcelona. Falavam sobre o futuro, sobre os sonhos dos filhos e sobre como desejavam manter aquela união forte apesar da pressão do mundo ao redor. Com o passar dos anos, a vida de Shakira começou a se tornar ainda mais intensa. O sucesso internacional continuava crescendo, os compromissos aumentavam e a pressão para manter a imagem de perfeição parecia não ter fim. Para o público, ela era sempre sorridente, cheia de energia e completamente segura de si. Mas dentro de casa, longe das câmeras, existia uma mulher cansada tentando suportar o peso de expectativas enormes. Cada aparição pública era planejada nos mínimos detalhes. As roupas, os horários, os fotógrafos e até os caminhos por onde ela pisaria precisavam ser organizados com antecedência. Os paparazzi estavam sempre esperando algum erro, algum momento de fraqueza ou qualquer sinal de crise. Enquanto isso, as turnês levavam Shakira para diferentes partes do mundo durante semanas seguidas. Em alguns dias, ela acordava em um país e dormia em outro. Mesmo cercada por milhares de fãs em shows lotados, sentia falta da rotina simples ao lado de Milan e Sasha. As madrugadas acabavam se tornando os momentos mais difíceis. Muitas vezes, depois de apresentações enormes, ela voltava ao hotel e fazia videochamadas silenciosas para ver os filhos dormindo em Barcelona. Quando as crianças acordavam cedo para ir à escola, Shakira ainda estava trabalhando do outro lado do planeta. No estúdio, a situação não era mais leve. O perfeccionismo dela transformava sessões de gravação em verdadeiras batalhas emocionais. Algumas notas eram repetidas dezenas de vezes até que ela sentisse que estavam perfeitas. Produtores tentavam tranquilizá-la, mas Shakira nunca parecia satisfeita completamente. Piqué começou a perceber mudanças pequenas no comportamento dela. Quando estavam sozinhos, longe dos eventos e entrevistas, surgiam sinais que o público nunca via. As mãos tremiam discretamente depois de dias exaustivos. Os ombros permaneciam tensos mesmo nos momentos de descanso. Suspiros pesados escapavam durante o silêncio da madrugada. Havia noites em que Shakira simplesmente não conseguia dormir. Caminhava pela casa em silêncio, sentava diante do piano e passava horas tentando compor novas músicas. Às vezes, uma melodia surgia rapidamente. Em outras noites, o vazio parecia assustador. Mesmo após shows considerados perfeitos pela imprensa, ela frequentemente chorava sozinha no banheiro antes de voltar para o camarim sorrindo novamente. O público via brilho, mas não enxergava o desgaste emocional escondido atrás dele. Piqué tentava apoiar como podia. Escutava desabafos, fazia companhia durante noites difíceis e tentava lembrar Shakira de que ela não precisava carregar tudo sozinha. Ainda assim, ela parecia acreditar que precisava continuar forte o tempo inteiro. A pressão crescia de maneira silenciosa. E enquanto o mundo seguia admirando a artista impecável no palco, poucos imaginavam a batalha emocional que acontecia longe dos refletores. Dentro da mulher que parecia capaz de suportar qualquer coisa. Com o tempo, os medos de Shakira começaram a se tornar mais fortes do que ela própria imaginava.
A indústria da música mudava rapidamente. Novos artistas apareciam todos os meses e a juventude parecia ser tratada como a coisa mais importante do entretenimento mundial. Em silêncio, ela passou a observar cada detalhe do próprio rosto diante do espelho. Algumas linhas discretas perto dos olhos, fios de cabelo prateados e sinais naturais do tempo começaram a incomodá-la profundamente. Mesmo sendo admirada por milhões de pessoas, Shakira sentia medo de deixar de ser suficiente. As inseguranças não ficavam apenas na aparência. Existia também a culpa constante por passar tanto tempo longe dos filhos durante turnês e gravações. Mesmo em fusos horários diferentes, ela fazia questão de ligar várias vezes ao dia para Milan e Sasha. Muitas vezes telefonava de madrugada apenas para ouvir a voz das crianças antes de dormir. Depois que os meninos finalmente pegavam no sono, Shakira às vezes se trancava no banheiro para chorar sozinha sem que ninguém percebesse. O medo de não ser uma mãe presente o bastante a consumia lentamente. No estúdio musical, as preocupações também aumentavam. Ela tinha pavor de perder a própria essência artística. Em algumas madrugadas, permanecia sentada diante do piano, olhando as teclas sem conseguir criar nada novo. O silêncio parecia assustador. A pressão para se reinventar constantemente fazia parte da rotina. Gravadoras, empresários e produtores queriam novidades o tempo inteiro. Além disso, artistas cada vez mais jovens ocupavam espaço nas plataformas digitais e dominavam tendências mundiais. Shakira tentava acompanhar tudo enquanto mantinha a imagem de mulher forte e bem-sucedida. Mas dentro dela existia cansaço emocional acumulado durante anos. Piqué percebia que algo estava errado. Algumas noites, acordava e encontrava Shakira caminhando pela casa escura completamente perdida em pensamentos. Outras vezes ela despertava assustada no meio da madrugada, respirando rápido e falando sobre o futuro. Em uma gaveta escondida ao lado da cama, Shakira guardava um diário onde escrevia inseguranças que nunca mostrava para ninguém. Ali estavam medos sobre envelhecimento, maternidade, carreira e solidão. Era o único lugar onde conseguia admitir suas fragilidades sem precisar parecer perfeita. Com o passar do tempo, o relacionamento entre Shakira e Piqué começou a mudar de maneira quase imperceptível. Não aconteceu de uma vez. Não houve um único momento responsável pelo distanciamento. Tudo foi acontecendo lentamente, como um castelo de areia sendo levado pela maré grão por grão. No começo, eles ainda tentavam manter a rotina próxima de antes. Continuavam viajando juntos quando possível, organizavam momentos em família e apareciam sorrindo em público. Mas, dentro da casa em Barcelona, o silêncio começava a ocupar espaços que antes eram preenchidos por conversas, risadas e música. As agendas dos dois passaram a puxá-los para lados diferentes. Shakira cruzava continentes em turnês longas e compromissos promocionais enquanto Piqué permanecia mergulhado em jogos decisivos, treinamentos e novos projetos empresariais. Cada um carregava responsabilidades enormes, e o tempo juntos diminuía sem que percebessem imediatamente. As ligações começaram a ficar curtas e automáticas. Muitas conversas se resumiam a perguntas rápidas sobre as crianças, horários e compromissos do dia seguinte. Aos poucos, os diálogos profundos desapareceram. Mesmo quando estavam sentados no mesmo sofá, parecia que existiam mundos diferentes entre eles. Shakira frequentemente permanecia concentrada no celular resolvendo assuntos profissionais enquanto Piqué assistia análises de partidas ou respondia mensagens relacionadas ao futebol. O silêncio que antes era confortável passou a se tornar pesado. Em alguns jantares, Milan e Sasha falavam animados enquanto os pais trocavam poucas palavras. Existia esforço dos dois para manter a aparência de normalidade, principalmente diante das crianças. Piqué percebia que Shakira estava emocionalmente cansada. Ela, por sua vez, sentia que ele também carregava frustrações silenciosas. Mas nenhum dos dois parecia encontrar força para conversar profundamente sobre o que estava acontecendo. As pequenas diferenças começaram a crescer. Horários incompatíveis, compromissos impossíveis de cancelar e o desgaste emocional acumulado criavam uma distância difícil de ignorar. Ainda havia carinho, respeito e amor, mas algo importante parecia escapar lentamente entre os dedos dos dois. Em público continuavam representando o casal admirado pelo mundo inteiro. Sorrisos diante das câmeras, aparições em eventos e fotos em família alimentavam a imagem perfeita construída durante anos. Porém, dentro de casa, a conexão já não acontecia da mesma forma. As refeições em família ficaram mais tensas. Pequenos comentários geravam irritação. Assuntos simples acabavam terminando em silêncio desconfortável. Nenhum deles queria admitir que a relação estava mudando.
Mesmo assim, os dois continuavam tentando proteger a família. Havia esforço verdadeiro para manter o equilíbrio e impedir que Milan e Sasha percebessem a distância crescente entre os pais. Mas o desgaste emocional já estava presente. E enquanto o mundo ainda enxergava uma história de amor perfeita, Shakira e Piqué começavam a sentir que algo importante dentro daquela relação estava lentamente desmoronando sem fazer barulho. Ainda assim, a pressão externa continuava enorme. O casal precisava sustentar não apenas os próprios sentimentos, mas também as expectativas de milhões de pessoas que acreditavam estar diante de uma história impossível de acabar. Com o relacionamento enfraquecendo silenciosamente, Shakira e Piqué passaram a sentir o peso das expectativas do mundo inteiro sobre os ombros. Era como se estivessem vivendo em um palco permanente, representando papéis que todos esperavam ver. Para muita gente, eles simbolizavam o casal perfeito. De um lado, uma estrela pop latina admirada em vários países. Do outro, um jogador europeu respeitado dentro e fora dos gramados. Juntos, pareciam representar um conto moderno impossível de falhar. Amigos próximos frequentemente falavam deles como exemplo de amor duradouro. As famílias também depositavam esperanças enormes naquela união entre culturas diferentes. Existia orgulho tanto do lado colombiano quanto da família catalã de Piqué. Enquanto isso, os paparazzi acompanhavam praticamente todos os passos do casal. Um jantar simples podia virar manchete internacional. Uma expressão séria durante um passeio já era suficiente para gerar rumores de crise. A pressão constante fazia com que momentos normais deixassem de parecer naturais. Até discussões comuns de qualquer relacionamento ganhavam proporções exageradas quando apareciam em jornais ou programas de televisão. Nas festas e eventos públicos, Shakira e Piqué continuavam andando de mãos dadas, sorrindo para fotógrafos e mantendo a imagem de união perfeita. Muitas vezes faziam isso mesmo depois de passarem o dia inteiro quase sem conversar dentro de casa. Os aniversários de Milan e Sasha eram organizados com enorme cuidado. As fotos mostravam felicidade, abraços e brincadeiras em família. Mas por trás das imagens existia um esforço emocional enorme dos dois para manter as aparências. Quando estavam na mesma cidade, Shakira comparecia aos jogos importantes no Camp Nou. Piqué também fazia questão de prestigiar apresentações e eventos ligados à carreira dela. Para o público, tudo parecia igual aos primeiros anos da relação. Mas intimamente ambos começavam a sentir cansaço daquela necessidade constante de parecer felizes o tempo inteiro. O amor ainda existia, porém estava sendo esmagado pela pressão de viver diante de milhões de olhos atentos. Com o passar dos anos, Shakira e Piqué perceberam que o maior desafio da relação talvez não fosse a falta de amor, mas a dificuldade de viverem no mesmo ritmo. As carreiras dos dois exigiam presença constante, viagens intermináveis e uma dedicação quase total. Era como tentar aproximar dois ímãs invertidos que insistiam em seguir direções opostas. Enquanto Shakira passava semanas em Los Angeles gravando músicas, Piqué permanecia em Barcelona focado em partidas decisivas e treinamentos intensos. Quando ele finalmente tinha alguns dias livres, ela muitas vezes já estava em outro continente realizando apresentações ou compromissos profissionais. As agendas começaram a parecer um quebra-cabeça impossível de montar. Assistentes, empresários e equipes tentavam organizar espaços para encontros familiares, mas quase sempre surgiam mudanças de última hora. Voos atrasados, entrevistas inesperadas e compromissos urgentes acabavam alterando todos os planos. As videochamadas que antes pareciam românticas começaram a se tornar cansativas. No início eles passavam horas conversando, contando detalhes do dia e matando a saudade. Com o tempo as ligações passaram a girar em torno de horários, logística e responsabilidades com Milan e Sasha. Momentos de intimidade ficaram cada vez mais raros. Muitas vezes, quando finalmente estavam juntos na mesma casa, ambos já chegavam emocionalmente esgotados. O cansaço substituía o entusiasmo que existia no começo da relação. Discussões pequenas começaram a surgir com mais frequência. Não eram grandes brigas, mas conversas marcadas por frustração acumulada. Shakira sentia que precisava dividir sua atenção entre a carreira e a maternidade o tempo inteiro. Piqué, por outro lado, também enfrentava enorme pressão dentro do futebol e tentava equilibrar família, jogos e negócios pessoais. A relação parecia perder o ritmo aos poucos. Antes, os dois se entendiam apenas com olhares e risadas rápidas. Agora, até palavras de carinho começavam a soar cansadas, quase ensaiadas. Mesmo assim, nenhum dos dois conseguia apontar um culpado. Existia amor verdadeiro, respeito e vontade de proteger a família.
O problema parecia estar nas circunstâncias, no momento da vida e no peso de carreiras gigantescas que não paravam nunca. Piquet começou a perceber que ambos estavam tentando sobreviver emocionalmente dentro de uma rotina impossível de sustentar. Era como uma panela sem válvula de escape acumulando pressão diariamente. Ainda havia noites em que conseguiam rir juntos ou recordar momentos felizes do passado. Porém, logo depois a realidade voltava. Um novo voo, uma nova partida, uma nova viagem ou uma nova gravação afastava os dois novamente. A dança sincronizada que começou durante Vaca Vaca parecia perder o compasso lentamente. Eles ainda conheciam os passos um do outro, mas já não conseguiam encontrar o mesmo ritmo de antes. No ano de 2017, Shakira começou a perceber que algo estava errado durante os ensaios para sua nova turnê mundial. No começo, parecia apenas uma tosse persistente causada pelo cansaço das viagens e pelo excesso de apresentações. Mesmo assim, a rouquidão aumentava a cada semana. Ela tentava continuar trabalhando normalmente. Repetia exercícios vocais, tomava medicamentos e evitava demonstrar preocupação diante da equipe. Porém, durante alguns ensaios, a voz simplesmente falhava de maneira assustadora. Depois de vários exames, veio o diagnóstico que mudou completamente aquele período da vida dela. Shakira sofreu uma hemorragia nas cordas vocais. Os médicos foram claros: seria necessário interromper os trabalhos imediatamente e permanecer em silêncio absoluto durante meses. Para uma mulher cuja vida sempre girou em torno da música, a notícia parecia devastadora. Shakira entrou em desespero. O medo de nunca mais conseguir cantar começou a ocupar seus pensamentos diariamente. As noites passaram a ser marcadas por ansiedade intensa. Muitas vezes ela acordava no meio da madrugada, tocando o próprio pescoço e tentando emitir pequenos sons apenas para verificar se ainda conseguiria usar a voz normalmente. Como precisava evitar qualquer esforço vocal, passou a se comunicar através de blocos de notas e mensagens no celular. O silêncio dentro da casa se tornou doloroso. Milan e Sasha não entendiam completamente o que estava acontecendo. As crianças perguntavam por que a mãe já não cantava antes de dormir. Shakira apenas os abraçava em silêncio, tentando esconder a tristeza nos olhos. Piquet acompanhava tudo com preocupação crescente. Via a mulher forte e determinada que conhecia há anos sendo consumida pelo medo lentamente. Em alguns momentos encontrava Shakira chorando sozinha no banheiro, apavorada com a possibilidade de perder a carreira construída durante toda a vida. Mesmo cercada pela família, aquela batalha parecia extremamente solitária. E enquanto o mundo começava a especular sobre o desaparecimento dela dos palcos, Shakira enfrentava uma das fases mais difíceis e silenciosas de toda sua trajetória. Depois do diagnóstico, a vida de Shakira mudou completamente. O silêncio passou a fazer parte da rotina de uma maneira dolorosa. Para alguém acostumada a viver cercada por música, aplausos e entrevistas, ficar meses sem cantar parecia quase impossível de suportar. Os médicos insistiam que a recuperação exigia paciência absoluta. Qualquer esforço errado poderia piorar a situação. Mesmo assim, Shakira tinha dificuldade para aceitar a própria fragilidade. Em muitos momentos, sentia como se estivesse perdendo uma parte importante da própria identidade. As sessões de fisioterapia vocal começaram logo nas primeiras semanas. Exercícios de respiração, movimentos repetitivos e treinamentos silenciosos passaram a ocupar grande parte dos dias. O processo era lento, cansativo e emocionalmente desgastante. Enquanto isso, ela evitava aparições públicas e entrevistas. A ausência repentina dos palcos gerou rumores e especulações na imprensa internacional. Algumas pessoas acreditavam que ela estava enfrentando problemas pessoais graves. Outras imaginavam crises no relacionamento ou até aposentadoria precoce. Shakira preferiu manter tudo em privado para proteger a própria recuperação. Pouquíssimas pessoas conheciam a verdadeira dimensão do sofrimento que ela enfrentava naquele período. Dentro de casa, o clima também mudou. Milan e Sasha percebiam que a mãe estava mais quieta e emocionalmente distante. Mesmo tentando demonstrar força diante dos filhos, Shakira carregava tristeza constante no olhar. Em algumas noites, ela assistia vídeos antigos de apresentações gigantescas diante de milhares de fãs. Observava a própria voz alcançando notas difíceis com facilidade e lágrimas silenciosas desciam pelo rosto. O medo de nunca mais voltar a cantar da mesma forma ainda estava presente. Piquet tentava ajudá-la como podia. Incentivava os exercícios, organizava momentos tranquilos em família e procurava manter a casa em equilíbrio emocional. Porém, ele também sentia o peso daquele momento difícil. O silêncio prolongado acabava aumentando ainda mais a distância emocional entre os dois.
Muitas vezes faltavam palavras para expressar o que ambos estavam sentindo. Mesmo nos dias mais difíceis, Shakira nunca perdeu completamente a esperança. Existia dentro dela uma força construída ao longo de anos enfrentando críticas, mudanças e desafios na carreira internacional. A recuperação foi lenta, mas também transformadora. Pela primeira vez em muito tempo, ela precisou desacelerar, olhar para si mesma e aceitar que nem sempre conseguiria controlar tudo ao redor. A artista perfeccionista começou a entender os próprios limites físicos e emocionais. Ainda assim, o sofrimento acumulado durante aquele período deixou marcas profundas. Enquanto tentava recuperar a voz e reconstruir a confiança, Shakira também percebia que o relacionamento com Piqué já não conseguia voltar ao equilíbrio de antes. O amor permanecia vivo, mas o desgaste emocional dos últimos anos parecia impossível de ignorar. Com o passar do tempo, Shakira e Piqué começaram a aceitar uma realidade dolorosa. O amor entre eles era verdadeiro, intenso e cheio de momentos inesquecíveis. Mas mesmo assim já não parecia suficiente para sustentar tudo o que existia ao redor daquela relação. Durante anos, os dois tentaram equilibrar carreiras gigantescas, responsabilidades familiares e a pressão constante da exposição pública. Porém, o peso de serem quem eram começou a consumir lentamente a conexão construída desde aquele encontro em 2010. As viagens intermináveis, os shows lotados, os jogos decisivos e os compromissos internacionais criavam uma rotina quase impossível de administrar emocionalmente. Havia dias em que pareciam mais parceiros tentando organizar horários do que um casal vivendo plenamente. Mesmo diante das dificuldades, o respeito nunca desapareceu completamente. Shakira e Piqué continuavam unidos quando o assunto eram Milan e Sasha. As conversas sobre os filhos ainda mostravam carinho, responsabilidade e preocupação verdadeira com o bem-estar das crianças. O vínculo familiar permanecia forte. Ambos queriam proteger os meninos do sofrimento e evitar que os conflitos destruíssem a estrutura construída ao longo dos anos. Piqué entendia o quanto Shakira havia lutado para recuperar a saúde e continuar sendo a artista admirada pelo mundo inteiro. Ela também reconhecia o esforço dele para equilibrar futebol, negócios e família ao mesmo tempo. Mas existiam feridas emocionais difíceis de ignorar. O desgaste acumulado, a distância constante e a pressão da fama transformaram o relacionamento em algo que já não conseguiam controlar. Ainda havia carinho nos encontros em família, nos abraços discretos e nos momentos ao lado das crianças. Porém, a leveza do início da relação parecia ter ficado perdida em algum lugar do passado. Os dois começaram a perceber que talvez o problema nunca tivesse sido falta de amor. O verdadeiro desafio estava no furacão de responsabilidades e expectativas que acompanhava cada passo deles diante do mundo. Mesmo separados emocionalmente em muitos momentos, continuavam conectados por algo impossível de romper completamente. Milan e Sasha se tornaram o laço mais forte daquela história. E enquanto tentavam entender o fim silencioso de uma relação tão intensa, ambos ainda carregavam dentro do peito sentimentos profundos que nenhum contrato, manchete ou distância parecia capaz de apagar totalmente. Aos 38 anos, Gerard Piqué finalmente decidiu falar sobre sentimentos que guardou durante muito tempo. Depois de anos vendo Manchete simplificar em sua história com Shakira, ele percebeu que existiam verdades que o público nunca conheceu completamente. Segundo Piqué, o amor entre eles nunca foi mentira. Pelo contrário, foi intenso, profundo e verdadeiro desde o primeiro encontro durante as gravações de Vaca Vaca, naquele verão de 2010 em Barcelona. Mesmo após a separação, ele admite que nunca deixou de amar Shakira de alguma forma. Não da mesma maneira do começo, mas de um jeito construído ao longo de 12 anos de memórias, desafios e sonhos compartilhados. Existem noites em que o silêncio do apartamento parece pesado demais, principalmente quando Milan e Sasha estão passando alguns dias com a mãe. Nessas horas, Piqué sente falta das risadas das crianças correndo pela casa, das músicas tocando na cozinha e até das pequenas bagunças espalhadas pelos corredores. Às vezes, sem perceber, ele se pega cantarolando Vaca Vaca baixinho, como se uma simples melodia pudesse trazer de volta partes importantes da própria vida. E por alguns segundos as lembranças parecem tão vivas quanto antigamente. Piqué também revelou sentir uma mistura difícil de explicar quando ouve Shakira no rádio. Existe orgulho pela artista gigantesca que ela continua sendo, mas também uma dor silenciosa ao lembrar de tudo que viveram juntos. Para ele, a maior injustiça foi transformar uma história complexa em versões simples cheias de culpados e vilões. Na visão dele, não existiu apenas um responsável pelo fim.
Existiram duas pessoas tentando sobreviver ao peso de carreiras enormes, da exposição constante e das expectativas criadas pelo mundo inteiro. Durante mais de uma década, eles construíram uma vida verdadeira entre jogos de futebol, canções de ninar, viagens internacionais e aniversários transformados em mundos mágicos para Milan e Sasha. Piqué lembra das manhãs em que Shakira cantava enquanto preparava o café das crianças, das noites em que dançavam descalços na varanda observando as luzes de Barcelona, dos momentos simples que jamais apareceram nas revistas, mas continuam gravados em sua memória com nitidez impressionante. Ele também faz questão de reconhecer a mãe extraordinária que Shakira sempre foi. Mesmo diante da pressão da fama, ela nunca deixou de lutar pelos filhos e pela família. Hoje Piqué acredita que Milan e Sasha carregam o melhor dos dois. O brilho artístico dela, a força emocional dele e a mistura cultural construída dentro daquela casa perto do Mediterrâneo. Segundo ele, o carinho que ainda sente por Shakira já ultrapassa definições comuns de amor ou amizade. É algo criado durante anos de convivência intensa, dificuldades superadas e experiências impossíveis de esquecer. No fim, Piqué espera apenas que as pessoas entendam uma coisa simples. Às vezes, o amor não basta para manter duas estrelas na mesma órbita. Algumas relações são destruídas não pela ausência de sentimento, mas pelo peso gigantesco da vida ao redor delas. Mesmo separados, eles continuam ligados por algo impossível de apagar. Um laço construído através dos filhos, das lembranças e de uma história que marcou milhões de pessoas ao redor do mundo. E enquanto o tempo segue em frente, parte daquela dança iniciada no gramado do Camp Nou ainda parece continuar viva dentro deles, silenciosamente. Pois bem, você acabou de conhecer a verdade impactante que o ex-marido de Shakira guardou por tanto tempo. Uma história marcante, uma história que toca o coração de qualquer um. E agora eu quero ouvir você. O que achou deste vídeo? Deixe seu comentário logo abaixo, conte para a gente sua opinião. Não esqueça de deixar seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e com sua família. Se ainda não é inscrito no canal, este é o momento perfeito. Clique no botão de inscrição e ative o sino de notificações para receber todos os nossos vídeos em primeira mão. Obrigado por estar conosco e até o próximo vídeo.